graça. Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo imenso privilégio de estarmos nessa manhã na casa do Senhor, com as portas abertas, os corações prontos, para ouvir a Tua palavra, sermos direcionados por Ti mesmo, conduzidos, ó Deus, à edificação. Que o Senhor nos conduza pela obra do Teu Santo Espírito e ministre sobre nós, com graça superabundante, pois oramos pedindo isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em 2003, era prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. E em 2003, ele resolveu baixar um decreto. E o decreto dele foi o seguinte: está proibido o fumo nos restaurantes. Não se pode fumar mais em nenhum restaurante. A gritaria foi geral em 2003. Geral. Reportagens na televisão, jornais, donos de bares, restaurantes, todo mundo reclamou. Diziam que essa proibição era uma afronta à liberdade das pessoas, que as pessoas não iriam mais em restaurante, que não sei o quê, e falaram, e ele não arredou o pé. Ele disse, isso é para o nosso desenvolvimento como sociedade, isso é para a saúde de todos. Aí ele disse uma frase, vocês podem não gostar, mas irão me agradecer dentro de 20 anos. Não precisou nem de 20 anos. Não precisou de 20 anos para todo mundo concordar que foi uma das melhores decisões do governo dele para a saúde pública. Foi tão boa essa decisão que se esparramou pelo mundo. Em vários outros países também é proibido, né, fumar num restaurante. E os clientes agradecem. É importante nós observarmos que a palavra de Deus, e em especial o apóstolo Paulo aqui nesse texto, abre os nossos olhos, os nossos horizontes e diz que Jesus Cristo veio para nos resgatar do império das trevas, de uma vida fria, vazia, sem esperança, completamente perdida, que a obra de Cristo na cruz veio para tirar de nós o peso e a prisão do pecado, para nos conduzir à presença de Deus, nos inserir no reino de Deus para o desenvolvimento da nossa vida. Quando você olha do lado de fora da vida cristã, você não entende os benefícios da vida cristã. Quem olha do lado de fora da vida cristã, acha que quem é cristão está preso, limitado por regras, abafado nos seus sentimentos, não entende que é exatamente o contrário que Deus fez em nós e tem atuado na nossa vida. Se você olhar o capítulo 1, mantém sua Bíblia aberta aí, você vai ver que desde o começo, Paulo fala da alegria, capítulo 1, verso 3. Ele está recordando da vida daqueles irmãos, da caminhada daqueles irmãos, e o sentimento que vem no coração dele é, gente, ser igreja é bom demais. É isso que ele diz no capítulo 1, verso 3. Nós aqui vivemos a verdadeira alegria. Deus tem tocado os nossos corações, libertado as nossas almas, transformado a nossa vida, e isso é bom demais. É bom demais ser crente. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eu recordo e me alegro.
Mas ele diz no versículo 5 do capítulo 1, que essa alegria é pelo fato de que eles haviam colaborado, cooperado com o Evangelho, e que o Evangelho estava progredindo. Diz no capítulo 1, verso 6, que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começou a transformar nosso coração, o Deus que começou a transformar a nossa mente, a nossa visão de vida, Ele vai completar essa obra, é a graça dEle, Ele vai fazer isso em nós. E ele continua: eu estou muito feliz, e a minha oração, capítulo 1, verso 9, é que não seja apenas uma relação intelectual, não é isso, é uma alegria e um amor. É isso que ele diz no versículo 9 do capítulo 1, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Aí ele diz: eu também estou feliz e vejo que Deus abriu horizontes para nós, que mesmo quando eu estou preso, capítulo 1, verso 12, todas as coisas contribuem para o progresso, desenvolvimento, amor, alegria. São essas as palavras que ele usa para falar sobre a vida cristã, mesmo no meio das dificuldades. Portanto, ele leva a sua igreja aqui a perceber que Deus tem nos chamado para viver uma vida cristã libertadora. Ela não nos aprisiona, ela nos liberta. Ela não gera em nós contrição descabida, mas alegria cheia de gratidão. Isso que a vida cristã faz em nós, por nós, através de nós, pelo Espírito Santo de Deus. E aí, ao entrar no capítulo 2, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o fato de que a alegria, ela continua. Olha o capítulo 2, ele fala sobre essa alegria, não é? E ele diz que Cristo é o grande exemplo, versículo 5 até o versículo 10, e que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se nós precisamos de um modelo da vida cristã, ele diz: não pega um modelo humano qualquer, não, pega o melhor modelo, o homem perfeito, o Deus encarnado, Cristo Jesus, que veio e morreu por nós. Ele é o grande exemplo. Paulo não diz: olhe para mim como uma pessoa perfeita. Não, ele admitia que era um pecador como qualquer um de nós. É só você ler Romanos que você vai perceber isso claramente. Ele diz: não, nosso modelo é Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o nosso supremo modelo. Então, ao entrar aqui no versículo 12, ele tem uma expectativa. A expectativa é que a igreja entenda, e por isso ele usa no versículo 12, assim pois, que tudo aquilo que veio antes, assim pois, exige de nós uma resposta. E a resposta é obediência. Mas não é uma obediência legalista, é uma obediência em amor. Porque ele já diz: assim pois, amados meus. O nosso relacionamento não está vinculado por hierarquia, por legalismo, mas é pelos laços e os ternos afetos de misericórdia, que Paulo diz. Então, nós estamos aqui numa disposição que o Espírito Santo já colocou no nosso coração em obedecer. E essa palavra obediência aqui é a mesma palavra grega usada lá em Mateus capítulo 8, verso 27. Quer ver? Olha lá, Mateus 8, 27. Jesus está no barco, vem uma tempestade, Mateus 8, 27. No meio da tempestade, Jesus está dormindo. Era uma região que havia muitos naufrágios. Os discípulos ficam com medo. Acordam Jesus e diz: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus acorda e antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele repreende as pessoas. Antes de resolver o problema, ele começa: por que vocês me acordaram, homens de pequena fé? Vocês deveriam ter resolvido o problema, né? Aí ele diz que ele repreende os ventos e o mar, Mateus 8, e fez-se grande bonança. Verso 27, e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu fico imaginando essa cena, deve ter sido linda demais.
Você imagina você no meio de uma tormenta, é onda para um lado, é onda para o outro, você vai jogando para um lado, para o outro. Eu não sei se você já esteve no meio do mar, no meio de uma tormenta, no meio de chuva, com muitos ventos, num barquinho pequeno, né? Mas eu já tive e é muito desagradável. Você vai para lá, você vai para cá, tem hora que o horizonte some e você fala, onde é que eu estou nesse negócio? E vem o Senhor e diz, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e faça grande bonança. Vira aquele espelho d'água. E a reação deles é, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa palavra obedecer é a mesma lá de Filipenses. Então o Senhor diz assim, amados meus, como sempre obedecestes. Ou seja, acalma a tormenta. Quieta o seu coração. Escuta a palavra de quem manda, de quem pode, de quem tem poder. Aquieta-te, calma. Assim como o vento e o mar aquietaram, aquieta-te diante da palavra do Senhor. E ele diz, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, não porque eu estou aqui com vocês, mas como a ausência era mais prolongada em termos de tempo, continuem obedecendo, porque Paulo diz assim, não obedeçam a mim por mim mesmo, mas obedeçam a mim porque eu estou falando da palavra, obedeçam a palavra. Ele está subordinando a obediência, não à autoridade do apóstolo Paulo, ele está subordinando a obediência à palavra de Deus que ele estava pregando, que é a palavra que tem poder, e a palavra que merece a obediência. E ele diz, obedecei a essa palavra. E ele diz, desenvolvam, olha o que diz o versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Quer dizer que um dos elementos para o desenvolvimento da salvação é a obediência. Um dos elementos fundamentais, obediências a quê? Obediência à palavra do Senhor. E é interessante porque ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ele não diz, desenvolvei para a vossa salvação. Ele não diz que a obediência irá nos salvar. Ele diz, porque somos salvos, devemos ser obedientes à palavra. Uma das características da salvação é a obediência da palavra. Então ele não diz assim, desenvolvei para a vossa salvação. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ela já existe, porque é obra da graça de Deus. Você já está salvo. Então existe a possibilidade de alguém ser salvo pela graça do Senhor e não desenvolver a sua fé, e não progredir na sua fé. Assim também, como existe a possibilidade maravilhosa de alguém ser salvo pela graça do Senhor e desenvolver a sua fé. E esse é o desafio dele, obedecei a palavra para esse desenvolvimento, para o vosso crescimento, para a vossa salvação. E desenvolver aqui é uma palavra usada para um detalhe meticuloso, minucioso. Eu já disse várias vezes aqui, a excelência mora nos detalhes. E Deus ama a adoração na excelência. Deus ama quando nós cuidamos das coisas. Muitos visitantes que chegam aqui na Gávea, até colegas de pastorado, outros dizem assim, eu acho tão interessante o boletim de vocês. Sabe o que eu acho mais interessante? Eu falo o quê? É a liturgia, porque ela vem toda escrita e vocês não fogem dela. Eu fico ticando e vendo. Tudo é preparado, detalhadamente pensado. É, porque nós fazemos para Deus. E nós queremos fazer para Deus sempre o melhor, porque Ele merece toda adoração, toda honra e toda glória. Nós não fazemos as coisas assim atabalhoadas, não. Para Deus, sempre com cuidado, com esmero, com excelência. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Desenvolvimento significa observar os detalhes. E é maravilhoso você ver alguém que começa os primeiros passos da vida cristã e ele vai desenvolvendo, vai crescendo. A pessoa começa a orar, antes não sabia nem orar, de repente ela está orando, de repente ela ora em público, de repente ela ora tão bonito que toca os corações, e você diz, essa pessoa não sabia nem orar. E você vê o desenvolvimento da fé.
E você vê essa pessoa compartilhando o evangelho com outra pessoa, você vê o testemunho dessa pessoa, você abre lá o Facebook, vê coisas lindas que essa pessoa escreve, você diz, que bênção, essa pessoa está se desenvolvendo, está crescendo no conhecimento da graça do Senhor. E de repente essa pessoa diz, olha, eu li na Bíblia tal coisa, você diz, bênção, interpretou correto. Olha, eu li tal livro, excelente autor. Pastor, eu li tal livro, esse não presta, vem cá, deixa eu te explicar. E a pessoa vai aprendendo e vai crescendo. O cristão, ele se desenvolve, porque a graça de Deus toca seu coração, chama. E como nós vimos no sermão anterior, Deus sussurra no ouvido, vai, vai. Isso é graça, isso é bênção. Isso gera no nosso coração duas características. O versículo 12 vai dizer, o primeiro deles é temor e o segundo é tremor. O temor significa o respeito da adoração. Temor é quando nós olhamos para Deus e dizemos assim, Senhor, eu quero te adorar como o Senhor deseja ser adorado. Isso é temor. É quando nós olhamos para Deus e perguntamos, Senhor, como o Senhor quer que eu lhe preste culto? O culto não é realizado para o meu prazer, o culto é para a glória de Deus. A liturgia de um culto não é determinada segundo a minha vontade, mas a liturgia emana da palavra. É Deus quem estabelece os princípios litúrgicos da adoração. Então eu obedeço esses princípios litúrgicos porque eu tenho no meu coração temor. Eu quero saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Quando você vai receber alguém lá na sua casa, um jantar, por exemplo, via de regra, você tenta saber se a pessoa gosta ou não gosta do que você estava pensando em fazer, ou não é? Em alguns casos você diz assim, você come peixe? Você come fruto do mar? Você gosta de tal coisa? Se você não tem liberdade para perguntar para a pessoa direto, você vai, pesquisar. Se é uma pessoa muito importante, então você coloca os melhores talheres, né? E assim por diante. Lá na casa da minha mãe, ela tem umas louças especiais que são trabalhadas em ouro. Tem mais de 60, 70 anos aquelas louças. Quando eu chego em casa e vejo aquela mesa com aquelas louças, eu falo, quem vem hoje? Porque aquela mesa é diferente, ela está montada diferente, vem alguém importante. E eu já sei que algo especial será servido, porque tudo é preparado dessa forma. Quando nós nos preparamos para adorar ao Senhor, esse é o sentido da palavra temor. Eu quero saber, ó Deus, como eu posso te adorar com respeito, com aquilo que o Senhor gosta, da maneira que o Senhor quer ser adorado. E isso está diretamente ligado com a próxima palavra, que é tremor. A palavra tremor significa lealdade sincera, na língua grega. Então, tremor é uma lealdade sincera, é um envolvimento. Então, se o temor é algo que se manifesta exteriormente, o tremor é uma sensação, um sentimento interno. Por isso que eles estão juntos. Temor externo, tremor interno. Eu percebo o temor no cuidado daquilo que eu faço para Deus. Mas Deus sabe se eu estou, de fato, tendo tremor interno, aquela sincera lealdade, o desejo sincero de agradá-lo ou não. Então, uma coisa soma com a outra e as duas adoram ao Senhor. E isso é desenvolvimento da nossa fé. Aí o versículo 13 tira um pouco do peso das nossas costas, já que, diante dessa proposta de desenvolvimento da nossa fé com temor e tremor, obedecendo toda a palavra do Senhor, Paulo insere no versículo 13, pela obra do Espírito Santo, uma palavra de alívio. Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vós. Calma, é graça. Tanto o querer como o realizar. É Deus quem efetua, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Warren Wiersbe, um comentarista, diz o seguinte, a nossa vida tem um potencial tremendo. É como se fosse um campo maravilhoso, pronto para frutificar, ou uma mina pronta para brotar ouro, não é? É um campo onde Deus nos concede o privilégio de estender a nossa mão e trabalhar, mas
ele nos convida a trabalhar. Ele dá o campo, diz, aí tem grande potencial, desenvolva. Nós não temos que sair atrás de alguma coisa para agradar o Senhor. Ele já nos colocou, já nos deu todos os elementos, todas as ferramentas para desenvolvermos a nossa fé. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos cooperadores com o Senhor. Operamos com, Ele está ao nosso lado, nos abençoando, transformando a nossa vida. E Romanos capítulo 12 vai dizer que isso é fruto de uma transformação da nossa mente, de tudo que nós pensamos e como nós agimos. Aí o versículo 14 diz que o que pode atrapalhar esse desenvolvimento, o que pode atrapalhar essa grande bênção, é quando nós desviamos os nossos olhos do objetivo maior de Deus, que é o desenvolvimento, e começamos, olha o que diz o verso 14, a fazer tudo com murmuração e contenda. Ele diz, meus irmãos, Deus nos chamou para progredir, desenvolver a nossa fé, irmos adiante com temor e tremor, obedecendo a palavra, cheio de alegria no coração. Portanto, evite murmuração e contenda. É como se nós pudéssemos dizer que o apóstolo Paulo quase que abre uma nota de rodapé e diz assim, ó, deixa de mimimi e rema. É como se ele estivesse dizendo isso. Porque a murmuração é exatamente isso. A murmuração vem quando uma pessoa fica olhando só para dentro do seu próprio umbigo ali, né? E fica... A palavra em inglês é boa para murmuração, né? Ela dá aquela ideia de... né? E ele diz, para com isso. Para de contenda. Seja proativo. Deixe de criar problemas. Vamos adiante. Porque é isso que o Senhor quer para nós. A tendência pecaminosa é exatamente aquela que volta para si mesma, egocêntrica, que não está satisfeita com nada, por isso não está contente e vive na contenda. E ele diz, abandone isso. Versículo 15, porque existe muita pressão externa para você viver assim. Paulo vai dizer, viver na murmuração e na contenda. Todo o universo conspira para que você seja murmurador e contencioso. Todo o universo. Ele diz no versículo 15, vocês devem se tornar irrepreensíveis e sinceros, e filhos de Deus inculpáveis, porque essa geração está pervertida e corrupta. E vocês foram colocados aí, diz o versículo 15 e 16, para resplandecer como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Então, observe a pressão externa. Essa geração que está aí vê a perspectiva eterna de maneira limitada, ela não consegue perceber isso. A geração que está aí fora, pervertida e corrupta, ela vê a fé e a religião como um limitador externo. Um limitador externo. Quando, na verdade, a fé e a nossa relação com Deus, o religare, daí o sentido da palavra religião, é, na verdade, o poder de Deus em curso através de nós. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Deus nos reveste com poder, pela obra do Espírito Santo, para sermos testemunhas dele nesse mundo tenebroso, para fazermos diferença, resplandecer como luzeiro no meio das trevas. É como se a humanidade olhasse para a igreja e perguntasse, qual é o motivo dessa alegria? Qual é a razão dessa paz? Por que vocês são tão diferentes? Por que vocês vivem dessa maneira tão leve? O que aconteceu com vocês? O mundo olha para a igreja, diz o apóstolo Paulo, e deve encontrar uma igreja sem murmuração, sem contenda, um povo alegre, que se relaciona, que faz bem ao próximo, que ama o próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas, que é o que o Senhor Jesus nos ensinou. E o mundo é influenciado por isso. O mundo diz assim, esse é o exemplo que nós queremos. Então nós somos de fato aí pessoas que glorificam a Deus com o nosso testemunho. Paulo diz assim, cuidado, porque essa geração está pervertida. Olha Efésios, volta um pouquinho aí o seu texto bíblico, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ao fazer a descrição sobre o que é este mundo, eu considero o texto de Efésios 2 e Romanos 1 como os melhores textos para descrever o nosso mundo hoje.
Romanos 1 e Efésios 2. Vou trabalhar só Efésios 2. Ele vos deu vida, verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ao descrever o mundo atual, Paulo diz que o mundo atual segue o curso traçado pelo inimigo. E a característica desse curso traçado pelo inimigo é a desobediência à palavra do Senhor. Por isso que lá em Filipenses, no texto que nós estamos tratando aqui, ele diz que a primeira característica é obedecer. Porque a primeira característica do mundo perdido é desobedecer. Desobedecer à palavra de Deus. E aí, como filhos da carne, versículo 3, há uma inclinação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por isso, antes da nossa conversão, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Toda a estratégia de Satanás é criar uma geração rebelde à palavra de Deus, que faça a sua própria vontade. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Já ouviram por aí isso aí? Eu faço o que eu quero. Um cristão não tem isso nos lábios. Um cristão diz, eu faço o que Deus quer. Pai nosso que estás no céu. Não é assim? Seja feita a vossa vontade. Espera aí, quem está certo? Jesus ou o mundo? Essa geração que está aí, quando quer fazer só a sua vontade, manifesta a sua rebeldia para um Deus que diz, faça-se a minha vontade em você. Ah, não. Eu tenho direitos. Eu sou um ser livre. Eu faço o que eu quero. Isso pode estar nos lábios de uma pessoa perdida, que está perdida tentando achar o caminho, mas nunca nos lábios de um cristão. Eu faço o que Deus manda, sigo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando eu experimento essa vontade de Deus na minha vida, tudo vai bem. É como se no final do dia você parasse e falasse assim, Deus, não é que o Senhor tem razão? Eu fiz sua vontade hoje, eu sento aqui agora no meu sofá e digo, Senhor, não é que o Senhor tem razão? Como o meu dia foi leve. Eu não fiquei murmurando, contendendo. Senhor, como meu dia foi leve, como o Senhor me ajudou, mesmo no meio da tempestade. Como o Senhor me conduziu. Obrigado, Senhor. Vou continuar fazendo sua vontade, porque eu já experimentei, como o apóstolo diz lá em Romanos. Eu já experimentei que ela é boa, perfeita e agradável. Daí o texto continua. E ele diz que tudo isso é para que possamos tornar visíveis no meio do mundo. A palavra faineste, ou seja, fazer conhecido, ser aparente, brilhar, se tornar visível de maneira que não há como não perceber. Como uma noite de fogos na passagem de ano. Quem está em Copacabana, por exemplo, não tem como não perceber os fogos. Onde você passou a virada do ano? Lá em Copacabana, você viu os fogos? Não, estava na praia e nem percebi. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ver. Porque os luzeiros vão brilhar no meio da noite e vão chamar a atenção. Então imagine que a igreja são esses fogos, cada pessoa um. Aí quando ela se reúne, fica aquela maravilha no céu. E a palavra do Senhor, então, vai dizer que tudo isso, versículo 16, Paulo, caminhando para a conclusão, diz, para que a alegria dele se manifeste nos últimos dias, na volta de Cristo Jesus, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão. João Calvino comenta esse texto de maneira brilhante. Eu li vários comentaristas, mas Calvino é brilhante. Ele é o único que descreve assim, de uma maneira, eu particularmente gostei mais. Ele diz assim, não imagine que o apóstolo Paulo está buscando glória para si, porque o tempo em que ele coloca a manifestação dessa glória já é na vinda de Cristo Jesus. Ele não está dizendo, eu quero andar aqui nessa terra buscando a glória da minha obra. Não. Ele diz, eu quero
que vocês entendam que quando Cristo voltar, ou seja, já não há mais diferença de um para o outro, tudo seja para o louvor da glória do Senhor, e eu possa me gloriar no sentido de que não corri em vão. Então, não há na intenção de Paulo o desejo de ser mais importante que outra pessoa, porque ele está dizendo disso aqui já no tempo do fim, quando Cristo se manifestar. No entanto, versículo 17, mesmo que eu seja oferecido como libação, como líquido derramado sobre o sacrifício, não é, a serviço da vossa fé, olha agora o diálogo entre o verso 17 e 18. Eu me alegro, verso 17, versículo 18, alegrai-vos. Com todos vós, versículo 18, congratulai-vos. Versículo 17, me congratulo, versículo 18, comigo. Congratulai-vos comigo. Paulo diz que a alegria dele vai ser compartilhada com a igreja. Paulo diz que a congratulação vai ser compartilhada com a igreja. Paulo diz que a celebração é mútua. É isso que ele está dizendo. Quando um membro da igreja se desenvolve obedecendo a palavra com santo temor e tremor, toda a igreja ganha com isso. E quando todo mundo entende isso e caminha nessa direção, o desenvolvimento mútuo gera um ambiente onde Deus é glorificado e as pessoas percebem a alegria verdadeira e se congratulam nesse processo mutuamente. É como se um abraçasse o outro e, para testemunho de Deus, dissesse assim: como é bom ser cristão, né? É bom demais. O outro, rapaz, é maravilhoso. Como é bom obedecer a palavra. É isso mesmo, é maravilhoso. Olha, eu tenho tido cada experiência. Eu também. Esse é o sentido que ele está dizendo aqui no verso 17 e 18. Desse desenvolvimento dessa fé. É isso que ele está chamando a atenção. Portanto, não olha para o mundo. Deixa do mimimi que esse mundo está tentando colocar em nós. E vamos adiante, desenvolvendo a nossa fé. Com temor, tremor e obedecendo à palavra. Eu quero voltar lá a Nova York. Né? Esse prefeito entrou para a história com um decreto, tantos outros, mas esse influenciou outras cidades do mundo inteiro. Outras cidades, outras culturas. Numa decisão que gera saúde para tantas pessoas. Portanto, às vezes, uma decisão que a princípio parece controversa, que as pessoas não vão aprovar, quando ela é uma decisão segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que as pessoas se livrem de todo tipo de vício, ela acaba influenciando, trazendo luz para muitas outras pessoas. Para muitas outras pessoas. Decisões nossas podem abençoar vidas e mais vidas, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa escola. Nós podemos ser luzeiros nesse mundo com decisões que a princípio o mundo não vai entender, mas que lá na frente, que a nossa família não vai entender, mas que lá na frente, que os nossos amigos não vão entender, mas que lá na frente revelarão a graça e a glória de Deus. E nós, com alegria, vamos nos congratular com isso. É esse que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Portanto, fica o desafio abençoador para todos nós. Vamos desenvolver a nossa fé. Como? Orando, lendo a palavra, em comunhão com a igreja, sendo luzeiro no mundo, não vacilando na nossa fé, e compartilhando a alegria e a leveza que é viver em Cristo Jesus, segundo a graça de Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos, aqueça o nosso coração, Senhor, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita, agradável vontade, o poder da Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito, e crescermos, ó Deus, no desenvolvimento da nossa fé, para a glória do Senhor. Ó Deus, nós não queremos ser meninos, agitados por qualquer vento de doutrina. Não queremos, Deus, ser espiritualmente crianças desejando leite.
quando o Senhor quer nos dar alimento sólido. Queremos, Senhor, sim, vivemos uma vida que vá além das expectativas, para que sejamos, ó Deus, surpreendidos por Tua graça, instrumentos poderosos nas Tuas mãos, luzeiros nesse mundo, para a glória do Senhor. Por isso, Deus, abençoa-nos, fortalece, gera em nós essa sede por desenvolvimento dessa fé, da comunhão com o Senhor, de sermos mais íntimos de Ti, mais abençoadores nessa geração, para que outras pessoas também possam vir, adorar o Senhor, sair das trevas e encontrar por Tua imensa graça a vida em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos por aqueles que nos ajudaram e têm nos ajudado no desenvolvimento da nossa fé, na caminhada cristã. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a Tua igreja, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.